Hoje vamos ver esse vídeo sobre o início da faixa do cidadão nos Estados Unidos. Para quem não conhece a Rádio Cidadão, Faixa Cidadão ou PX, ele é um sistema de comunicações individual de curta distância via rádio, que usa uma banda de frequências altas, HF. O serviço Rádio do Cidadão não deve ser confundido com o serviço de radioamador ou radioamadorismo, que utiliza diferentes frequências e legislações. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi fabricado para fins militares, e em grandes quantidades o walkie-talkies, cuja tecnologia havia sido desenvolvida pelo engenheiro norte-americano Al Gross, anos antes. Al Gross é hoje conhecido em todo o mundo como o pai da banda do cidadão, PX, pois suas experiências em um segmento do espectro de RF, levaram a utilizar os 27 MHz por uma questão de economia, por ser no limite do espectro de HF. Sendo ainda hoje discutível a origem da banda do cidadão, num aspecto existe unanimidade. O governo americano viu-se confrontado com um excedente espantoso de equipamentos militares, que nunca foram usados, tendo em conta o fim inesperado da Segunda Grande Guerra, incrementando seu uso pela população como hobby com o objetivo de colocar os citados excedentes no mercado. Em simultâneo, e por certo não fruto do acaso, os radioamadores manifestaram o seu interesse de estabelecer um tráfico bilateral entre a generalidade dos cidadãos utilizando a frequência dos 27 MHz. Portanto, os defensores de tal forma de rádio para entretenimento desenvolveram grande atividade para convencer as autoridades americanas, que a partir de 1953, autorizaram o funcionamento de 23 canais nos 27 MHz, introduzindo, pouco depois, o respectivo licenciamento, formalizando a criação de uma frequência para os cidadãos, incluída na banda dos 11 metros, e que toma a designação de Citizens Band, CB, a banda do cidadão. Ao que se sabe, a CB teve seu primeiro uso em 1947 nos Estados Unidos, e inicialmente era operada em frequências muito altas, de curto alcance, o que limitava a sua utilização. A ideia da criação da banda se originou em reuniões internacionais, logo após o término da Segunda Guerra Mundial, quando os países desejavam dar aos seus cidadãos um meio de comunicação mais livre, sem a necessidade de cabos ou fios, e ao mesmo tempo sem muita burocracia para sua execução. Dessa ideia inicial até a plena execução da CB, ainda se passaram muitos anos. Vamos ao vídeo. Ações que extrapolaram seu ambiente e se tornaram obsessão nacional. Mas foi o que aconteceu nos anos 70 com os rádios Faixa do Cidadão. Em uma década em que poucos tinham telefones móveis, a Faixa do Cidadão se tornou porta-voz dos motoristas americanos. Falar na Faixa do Cidadão era como hoje falar em uma sala de bate-papo da internet. Todos tinham seus nomes ou apelidos. Bem, o meu era Big Bob, mas havia o asqueroso, o cheiroso e havia também o fedorento. Ah, e tinham sua própria linguagem. Que tal o sul? O que há no galinheiro de Kentucky? Tradução. Vou para o sul. Tudo certo na passagem de Kentucky? Entendido, amigo. Os caminhoneiros de hoje imitam a gíria usada por seus irmãos dos anos 70, mas as ondas da Faixa do Cidadão não estão congestionadas. Nos anos 70, os americanos compravam em média 7 milhões de aparelhos por ano. Naquele tempo, todos andavam na estrada com esses aparelhos e todos falavam com todos. Falavam com suas avós. Eu falava com a minha avó na Faixa do Cidadão. A Faixa do Cidadão operava como qualquer radiotransmissor. Tinha 40 canais de transmissão em banda estreita entre 24 e 27 MHz. Uma estação de rádio normal faz sua radiodifusão por meio de uma antena em uma torre. Mas a Faixa do Cidadão transmitia por uma antena curta, no máximo de 3 metros de altura, o que limitava seu alcance a cerca de 8 quilômetros. Em 1974, quando o limite de velocidade nas autoestradas caiu de 110 para 90 km por hora, a Faixa do Cidadão se tornou uma arma secreta para os caminhoneiros. Os caminhoneiros estavam interessados em rodar a mais de 90 km por hora, então procuravam localizar os radares e se comunicavam entre si para indicar a localização deles. Em 1975, a cultura pop adotou esses rádios e inspirou os motoristas comuns a aderirem e se tornarem aficionados.
Fabricantes desses rádios como a Midland de Kansas City, Missouri, aceleram sua produção a um ritmo ainda mais frenético. Este modelo de faixa do Cidadão foi um de nossos primeiros rádios de 23 canais. O público-alvo era o motorista comum. Era fácil encontrar o rádio num Chevette ou num Gremlin, ou carros assim. O preço de varejo no começo dos anos 70 era de $100. Como a maioria das manias, o fenômeno da faixa do cidadão gradualmente desapareceu. Na década de 80, motoristas trocaram seus rádios por telefones celulares e os rádios faixa do cidadão voltaram a seus donos originais, os caminhoneiros. Bem entendido, né? A tecnologia dos anos 70 foi avançada o suficiente para deixar um legado